E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Olha só a beleza que vamos maquiar hoje. E eu já começo aí com um tônico. É um tônico hidratante para já começar a trazer uma hidratação para essa pele. Porque é uma maquiagem infantil, né? Ela me disse que tem 9 anos, então a pele ainda não está desenvolvida, né? A gente ainda não sabe se é uma pele normal, se é uma pele seca. Então eu evito usar hidratante e gosto de passar o tônico, né? É um tônico mais hidratante, porque aí já fica nesse meio termo, né? Não deixa a pele nem muito seca e também não deixa muito oleosa se eu passasse um hidratante mais concentrado. E aí eu fui para um corretivo. Esse corretivo da Nato Capelo eu gosto muito de usar ele em maquiagem infantil, porque ele é mais hidratante também. Ele não é muito seco, né? Então às vezes não fica tão desconfortável para a criança. E ele tá um tonzinho, um tom ou dois mais claro que a pele dela, porque ele vai ser tipo a minha iluminação aí, sabe? Pra ela. A pele dela é bem uniforme, bem bonita, né? Claro, estamos falando da criança, então eu não sinto a necessidade de aplicar base. Então, fui direto pro corretivo, um corretivo um pouquinho mais clarinho para ser como a minha iluminação mesmo aí. Então, eu apliquei. Vou com a esponjinha esfumando. Somente isso, sabe? Eu não sinto que eu preciso aplicar várias camadas de produto. É sem necessidade, sabe? Fora que vai ficar desconfortável, porque a criança corre, brinca, sua. Então, o menos é mais nessa hora. Bora pro blush, porque vocês sabem, sendo criança ou adulto, tem que ter blush. E tô usando o blush em pó, peço pra ela dar um sorrisinho, né? Só pra eu ver onde fica exatamente as maçãs da bochecha dela. E aí eu aplico o blush com um pincel. Aplico um pouquinho a mais, né? Porque fica muito bonitinho o blush em criança. Então, sem mistério aí. Vou aplicar um pozinho para selar tudo isso, tá? Um pó solto, somente abaixo dos olhos, que foi onde eu apliquei o corretivo, né? Como eu não apliquei nada no rosto inteiro, né? Não apliquei base, nada, o blush foi em pó, eu só sinto a necessidade de selar abaixo dos olhos mesmo. Somente onde apliquei aquele corretivo. Então, tô usando o pincelzinho aí só pra não vir muito produto, né? Quando a gente vem com a esponjinha, vem muito produto. Então, somente nessas áreas de iluminação mesmo, com o pincel. Iluminador, tô usando até o mesmo pincel que eu apliquei o blush, tá? Então, aplica aí nesse ponto alto das maçãs. Um pouquinho de leve, sem mistério. E de pele foi isso, vamos para os olhos. Tô aplicando um corretivo líquido aí do tom da pele dela, só para uniformizar a pálpebra, né? E receber as próximas cores. Espalho aí com o pincel. E aí eu vou começar com essa sombra marronzinha aí, né? O marrom do fundo mais rosado. Sempre eu gosto de falar assim, né? Quando eu falo dessa sombra, porque eu não consigo definir se é um marrom, se é um rosa. Enfim, com o pincel de esfumar eu aplico em toda a pálpebra móvel. Vou aplicando, esfumo as bordinhas, né? Ao redor do côncavo.
E aí, minha gente, maquiagem infantil, já tem vários vídeos aqui no canal, né, eu fazendo maquiagem infantil, mas é basicamente menos é mais, não tem muito segredo, então, mínimo de sombras possível, até porque tem criança que não consegue ficar muito tempo de olho fechado, sente cócegas, né, quando a gente tá com o pincel ali esfumando, então menos é sempre mais, né, nesse momento. Não tem muito segredo, é sombra e brilho. É o básico, é o padrão, elas sempre gostam assim e as mães também aprovam, né? Sempre dessa forma. Então, apliquei a sombra e aí eu vou vir com esse rosinha mais cintilante e aplico também toda a pálpebra móvel. Então, a sombra anterior foi tipo uma base que eu fiz, sabe? A gente até pensa que vai ficar um olho escuro, né? Pela sombra que eu apliquei, mas quando eu aplico essa cintilante, ela já suaviza mais, né? Já fica mais leve. E o brilho é muito lindo, convenhamos, né? Muito bonitinha essa sombra. Volto com a sombra anterior, né? Com o pincel anterior, na verdade, só sujo da sombra anterior, só para dar o acabamento aí, né? Em volta, não ficar marcação da sombra cintilante, sabe? E aí eu venho com essa sombra de corvinho e um pincel pequeno e vou fazer um delineado aí com sombra, usando sombra. Toda criança ama delineado. Eu poderia fazer um delineado normal, preto, com um delineador normal, mas eu quis trazer essa opção assim de um delineado mais colorido, né? Porque criança ama, principalmente em atrações assim, festa junina, aniversário. Então, sempre elas gostam de inovar, né? Então, eu já trouxe essa opção para vocês de um delineado mais colorido e usando sombra, que é mais fácil. Como eu disse, nem toda criança tem paciência, nem toda criança consegue ficar com o olho fechado, sem tremer, sem mexer. E o que dificulta muito quando a gente vai fazer delineado, né? Então, já tem essa opção aí com sombra. Máscara de cílios. Tô usando essa daí, que ela não promete ser a prova d'água. Eu acho que ela é bastante resistente, tá? Mas ela não promete ser a prova d'água e é o que eu acho melhor para aplicar em criança, porque aí nem a mãe nem a criança sofre muito para tirar. Então, eu sempre indico, né? Claro, há casos e casos, né? Mas na maioria das vezes eu uso sem ser a prova d'água mesmo. Mas, claro, tendo uma boa resistência, né? Porque aí fica mais fácil dela tirar depois. E aí aplico embaixo também. Não apliquei sombra embaixo, tá? Dá certo, dá pra aplicar, mas eu resolvi não aplicar, ok? Sem problema. Não é regra, a gente sempre pensa que tem que ser uma regra aplicar sombra embaixo, mas não, tá, gente? E aí eu só dou uma penteada na sobrancelha dela, que já é bem feitinha, não precisava fazer nada. Como eu disse, maquiagem infantil, menos é sempre mais. Então eu só penteei pra deixar tudo bonitinho no lugar. Passei um cotonete ali onde eu achei que eu tinha borrado com máscara de cílios. E batom. Ela me disse que queria uma cor rosada. Eu vi que a cor que eu apliquei estava muito clara. Então, eu apliquei depois um rosa mais escuro. Não tem como eu dizer qual foi o batom, tá? Porque eu criei, inclusive já tem vídeo no canal ensinando pra vocês como criar cores de batom, como mudar as cores de batom, tá? E é isso, então eu fui aplicando aí sem problema, sem besteira. Ela já tem os lábios bem definidos, né, o contorno bem definidos, então não me deu muita dificuldade pra aplicar. Gente, meu cabelo tá voando esse dia. E é isso, minha gente, já coloca aqui nos comentários qual a sua opinião, se gostou já curte pra eu saber desse tipo de feedback, tá? E se não se inscreveu, já se inscreva pra não perder os próximos conteúdos. E é isso, um beijo.